Vivemos num país tão cercado de escândalos, de poder, que já estamos cascudos para acreditar em qualquer coisinha pequena que vem por aí. Há contos de fadas menos elaborados que nossos casos de corrupção. Qualquer roteirista de Hollywood jogaria o seu trabalho no lixo se acompanhasse 10 dias de Brasil. E por incrível que pareça, no meio de tudo isso, ainda surgem fatos que nos prendem a atenção. Mais ainda, coisas que nos transportam para um lugar no qual a gente imagina o que pode ter acontecido. Isso mesmo, a gente começa a conspirar. E aqui, no Brasil mesmo. E é por isso que vamos trazer agora 5 teorias da conspiração brasileiras mais insanas que existem. Fique atento, eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. A morte de Tancredo Neves. Para os mais novos, esse nome pode não soar familiar. Entretanto, é um dos mais conhecidos políticos de toda a história do Brasil. Ele foi escolhido para a presidência logo depois de um dos períodos mais obscuros do país, o regime militar. Então, todo o processo de diretas acabou quando Tancredo foi escolhido indiretamente pelo Congresso para ocupar o cargo. Mas, antes que ele assumisse, foi diagnosticado com uma doença intestinal. Internado, vindo a falecer poucos dias depois. O acontecimento assolou bastante a população brasileira. José Sarney assumiu em seu lugar e permanece na política até hoje. Voltando a Tancredo, a sua morte é envolta de mistérios. Ele fez mais de 7 cirurgias, permaneceu por mais de 30 dias no hospital, mas não resistiu por fim. Por conta da doença ter se alastrado de maneira muito rápida, boatos começaram a acontecer. O primeiro citado é que foi um envenenamento causado por seus inimigos políticos que planejavam um outro golpe de Estado, análogo ao de 64. Outros já dizem que pode ter sido a inoculação de bactérias. Outra das teorias diz que ele foi atingido por um tiro na Catedral de Brasília e, para que não houvesse burburinhos sobre o assunto naquele momento peculiar da política brasileira, a notícia foi abafada, foi escondida. De qualquer maneira, a sua morte, em termos reais, foi atribuída a complicações pós-operatórias. É confirmado que as condições de seu tratamento não foram as melhores, o que pode ter agravado o seu quadro. Para te deixar um pouco com a teoria na cabeça, o mordomo de Tancredo morreu dias depois dele e adivinha só o motivo: complicações por conta de problemas no intestino. Coincidência ou não? Me diz aí. Número 2. Eduardo Campos. A mais recente dessas é de que o presidenciável em 2014, Eduardo Campos, vítima de um acidente com seu jato em um bairro da cidade de Santos. Nenhum dos presentes no voo sobreviveu. Porém, sobre a sua morte, pairou-se um ar de desconfiança. Nos primeiros dias depois do acidente, todo mundo comentava sobre a possibilidade de ter acontecido um atentado à vida do político. Até porque, naquele momento, ele surgia como um azarão que vinha se fortalecendo de maneira considerável. Especulou-se tanto que inimigos antigos quanto os mais novos daquela época poderiam estar envolvidos no estranho acidente. Surgiram publicações internacionais que afirmavam que o candidato tinha sido morto pela CIA para favorecer uma candidata que era do feitio do grupo de poder estadunidense. Essa polêmica teoria dizia que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estava envolvido, assim como o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair. E o grupo contava até com Bill Clinton. Mas, sob diversas investigações, o caso foi encerrado como um acidente mesmo, sem que houvesse participação alheia do nível desses poderosos que a gente tenha falado. Mas me diz você realmente acredita nisso? Número 3. Documento 512. Nós temos a nossa própria Atlântida. Não fica embaixo do mar, muito menos é tão conhecida como a parente grega. Mas, com todas as ressalvas, podemos afirmar que possuímos uma cidade perdida. E, pasmem, carregada de um tesouro quase inesgotável de prata. Na verdade, fala-se que era uma mina. Toda essa história está descrita em um documento oficial, hoje guardado na Biblioteca Nacional, localizada no Rio de Janeiro.
É uma carta do século XVIII de um suposto bandeirante que havia encontrado no interior da Bahia uma vila sem moradores que possuía uma montanha repleta de cristais. Brilharam-se os olhos dos caçadores de minérios. Tudo fica ainda mais obscuro quando se diz na carta que perto daquele monte havia uma cidade bem desenvolvida que não possuía sinais de vida humana, mas que tinha estátuas, uma praça e um objeto curioso no fim do rio que acompanhava as edificações. Uma moeda toda de ouro com um homem ajoelhado desenhando em sua composição. Como o manuscrito foi produzido em 1753, muito de seu conteúdo se deteriorou e, por conta disso, não houve possibilidade para a identificação de seu escritor ou seus escritores, e também da localização exata do lugar próspero que poderia produzir muito mais riqueza aos bandeirantes daquela época. Porém, a existência dessa documentação levou muita gente a procurar por essa vila perdida no interior baiano. Muitos desses se perderam sem nunca mais serem encontrados. De qualquer maneira, a cidade nunca foi encontrada. Mas não ouse dizer que ela não existe. Ou você tem como provar? Ah, e mais uma coisa, a teoria é tão forte que alguns dizem que Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida são baseados na procura desse tesouro perdido no meio do Brasil. Número 4, ET de Varginha. Essa teoria foi tema de muitos programas Linha Direta, aquele mesmo que assustava todo mundo no início dos anos 2000. E, como tá nessa singela lista aqui, então é uma teoria conspiratória. E, sendo assim, absolutamente ninguém pode dar o veredito final sobre o insólito caso. Mas é o seguinte: em janeiro de 1996, 3 garotas afirmam ver um corpo desconhecido no subúrbio da cidade de Varginha, em Minas Gerais. A descrição delas dizia que o espécime não era humano e tampouco animal. Era algo estranho que não se assemelhava com nada que elas haviam visto. Tinham olhos vermelhos e baixa estatura. Ao mesmo tempo, outras 2 pessoas da cidade juraram de pé junto que viram um OVNI desfilando pelo céu. A história cresceu, mais gente se juntou para confirmar que um objeto estranho havia passado por ali. Teoria reforçada quando um piloto que alega ter visto o mesmo OVNI afirmar que seguiu o seu rastro até encontrá-lo destruído. A polícia e o exército já o cercavam. Ufólogos acreditam que foram retirados 2 corpos dali e enviados aos norte-americanos em troca de favores especiais. O exército e a polícia não conseguiram ainda explicar muito bem por que estavam presentes naquele exato lugar e naquele exato dia. E é exatamente isso. Ninguém nunca desmentiu realmente a teoria da existência do ET de Varginha. Apesar das meninas que o viram não darem mais entrevistas, a história nunca foi bem explicada pelas autoridades da época. Um prato cheio para conspiracionistas, né? E melhor ainda, aqui no coração do Brasil. Número 5. Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa, ficariam enojados. Essa frase é marca de uma das teorias conspiratórias mais cínicas que conhecemos. Desde 1998, ela surgiu 4 vezes. Só não aconteceu quando fomos campeões da Copa do Mundo em 2002. Então, quando perdemos em qualquer fase do torneio nos outros, essa frase surgiu. Graças ao 7-1 de 2014, a suspeita de que algo havia acontecido aumentou ainda mais. Mas, explicando para você o que isso significa, uma corrente de e-mails se espalhou após a Copa de 98 com a frase do título aí como assunto. Enfim, o corpo do texto é carregado de um texto que acusava a CBF de corrupção e também a FIFA. E por conta desse envolvimento, o Brasil haveria entregue o jogo da final da Copa contra a França, a troco de benefícios para as instituições. Em 2006, isso se repetiu, em 2010 e em 2014. Todos esses e-mails durante esses 20 anos de intervalo da Copa da França até aqui são preenchidos com uma assinatura de Gunther Schweitzer, um suposto jornalista da Globo, e em outros e-mails a ESPN. O único problema é que Gunther não replicou esse e-mail, muito menos é jornalista, sequer gosta de futebol.
Uma confusão em seu e-mail fez com que as coisas se embaralhassem. A partir disso, o e-mail se replicou, tomou uma proporção alarmante, fazendo com que muita gente conspirasse junto à suposta denúncia de entrega do título. Ele, no entanto, é apenas um personal trainer em Mogi das Cruzes, que até hoje sofre por conta da magnitude que a conspiração tomou. Para os mais irritados com a corrupção, o e-mail sempre é motivo para sérias discussões. E estamos chegando na Copa da Rússia. Se o Brasil perder, em quanto tempo será que irão começar a replicar novamente essa teoria realmente insana, que sempre pega alguém desprevenido? Gunter já não está mais disponível. Ele foi entrevistado há pouco tempo, desmentindo toda essa teoria como falamos. Quem será o bode expiatório dessa vez? Para quem achou que o Brasil era vazio de mistérios, trouxemos um prato bem cheio para você, né? Nossas teorias atingem o futebol, a política e a vida cotidiana do país. Tá bom ou quer mais? Mas me conta aí qual dessas realmente você acredita. E se não acredita, nos conte também por quê. Grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!